Queridos irmãos e irmãs, então nós retornamos na segunda etapa, no outro acampamento, agora em outra cidade, e nós tivemos agora que passar por um acampamento mais difícil, né? Ou melhor, né? A caminhada um pouco mais difícil. Você acompanha aí um pouco da trilha que nós fizemos no meio da montanha, da floresta. Deixei algumas fotos porque eu não fiz vídeos, achei que estava fazendo vídeos e não era vídeos, era fotos. Tem aí um pouco da vista, né, que nós tivemos durante esse tempo, algumas fotos também da nossa subida. Agora uma subida um pouco mais difícil, né? Nós estávamos aí bem alto realmente, mas uma experiência maravilhosa e cansativa, né? Subir sem parar, era uma subida muito íngreme, né? Muito cansativa realmente nesse tempo. Mas podemos ver a vista, né? Que belo é a vista lá de cima, entre as nuvens praticamente. Praticamente no meio das nuvens, né? Você vê a altura que nós estávamos, né? E ainda não era nem praticamente a metade da montanha nessa vista, né? E a nuvem já se forma, né? Nós estávamos praticamente na altura da nuvem aí, né? 2.000 metros de altitude já aqui, né? Nessa parte do vídeo. Nós não chegamos até o topo da montanha, nós fomos até uma parte onde tem um abrigo e ali a gente ficou, e você percebe que as nuvens começaram a tomar conta já do cume da montanha. Então nós fomos só até essa parte, né? Aí é o abrigo, né, onde nós estávamos lá no alto da montanha. Tem umas partes bem difíceis de passar. Essa aqui mesmo é uma curva bem fechada. Enfim, estamos andando, né? Estou passando com esse desafio com os jovens. É uma estrada sempre de pedra. Pode olhar aí atrás, sempre com pedra. E eu vou sempre aqui do canto, porque eu tenho medo de altura. Então eu vou sempre com cuidado e do cantinho aqui. E vou em paz. Eu vou virar a câmera para o outro lado para mostrar um pouco da estrada que a gente vai fazer agora. A estrada que devemos fazer e depois descer. Já estávamos lá em cima na montanha, agora temos que fazer essa estrada aqui toda. Lá embaixo vai o pessoal, passa aqui embaixo e depois sai lá embaixo. Aqui estamos a 2.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. 2.000 metros de altitude. Você pode ver lá embaixo. Estamos então descendo da montanha, nessa segunda vez que eu faço agora com os jovens essa caminhada. Confesso que dá muito medo de descer. Estávamos lá em cima, nessa parte lá em cima da montanha. Agora descemos. É uma estrada, passa carro, inclusive passou o carro da polícia, que é agora do exército. Porém uma estradinha bem curta, como você pode ver aí atrás de mim, né? Incrustada na montanha, e tem umas partes. Bem, eu estou aqui. A gente vai ter que descer toda essa parte aqui, descer aqui e descer aqui embaixo. Estou um pouco menos de 2.000 metros de altura. Nós estávamos lá em cima, 2.000 metros de altura. Tem uma cabana, um abrigo, aquela parte lá de cima, e lá embaixo é toda a profundeza do vale. Estamos a 2.000 metros de altura. Praticamente 2.000 metros de altura do nível do mar, nas montanhas, nos Alpes italianos, né? Realmente é uma vista bela. Vou dar um pouquinho mais de pressa porque eu estou atrasado já. Os jovens estão bem na frente, tem só uns 3 ou 4 ali atrás, senão eu vou ficar bem para trás também. Estou sozinho aqui nesse ponto. Eles já estão praticamente lá embaixo, mas tem que descer toda essa parte e para depois passar por toda a mata, a floresta aqui embaixo, para poder sair lá embaixo. É interessante ver como que desse ponto para cima começa a faltar árvores, né? Que já não vive mais árvores nessa altitude, né? Sempre essa graminha, essa relva. Tem só algumas poucas ali em cima e depois já não tem mais, né? Não só porque é um escarpado, né? Mas também porque a temperatura é baixa. Lá em cima tá fazendo um frio. Estávamos no meio das nuvens. Agora já estamos descendo um pouco mais.
cansado. Saímos de casa, era 9h20 da manhã. Agora são 1h45 da tarde. Estamos retornando. Previsão é chegar em casa 4h30 da tarde, mais ou menos, né? Por aí. Era uma bela caminhada. Hoje estou fazendo de 26 quilômetros a pé, né? Toda a extensão é 26 quilômetros. Então é uma bela caminhada, né? Mas interessante poder rezar com jovens, poder viver esse tempo também, juntamente com a juventude. Uma experiência diferente do Brasil. Tem poucos lugares que fazem esse tipo de coisa, né? Mas nós estamos aí, então, para caminhar. Olha como é aí a estrada. Agora está alta ainda, olha lá embaixo. Ainda vai passar lá embaixo ainda. Nós estamos alto ainda, estamos aqui, sei lá que altura que é essa que nós estamos. 1000 e tantos metros ainda, descendo. Agora nós estamos descendo a estrada. Os meninos ali em cima, porém nós estamos descendo agora, descendo. Irmãos e irmãs, já cheguei aqui no quarto, né, já tomei um banho, já troquei de roupa, já estou preparado já, né, praticamente. Realmente uma caminhada cansativa, né, posso dizer isso. Cansativa realmente, né, eu não gravei o final, mas nós não viemos até em casa a pé, né, nós fomos até a cidade que tem no sopé da montanha, e depois nos trouxeram de carro até em casa, porque realmente foi uma caminhada cansativa, né? Com as pernas tudo doendo, né? Da subida e da descida, né? Mas valeu a pena. Uma vista muito bonita, realmente. Devo dizer que da primeira vez o lugar onde nós fomos era mais bonito. Porém, esse aqui, a estrada, né? É muito mais bela, né? A altura, tudo, a vista é muito mais bonita, realmente. Queridos irmãos e irmãs, estou gravando esse vídeo aqui como uma forma de encerramento desse tempo, desses 2 vídeos que fiz sobre essa minha aventura, vou assim dizer, aqui nas montanhas com os jovens, nesses dias que estivemos em acampamento, né, como dizem aqui na Itália, né, nesse campo escola, né, eles chamam deste modo. Vou fazer esse pedaço desse vídeo, esse final desse vídeo, como um resumo daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi um pouco desses dias. Nós acompanhamos no Brasil diversos filmes, né, dos jovens que vão para os acampamentos e tem aquelas atividades todas, né, tem confusões, tem namoros, tem tantas situações que se passam, né, dos jovens naqueles acampamentos, como mostram nos filmes americanos. E aqui eu pude perceber que é algo bem parecido. É bem parecido a dinâmica toda, né? Funciona praticamente assim. Existe uma gincana, né? Onde é dividido equipes, e essas equipes devem trabalhar e devem fazer as atividades para vencer, né? No fundo. A ideia é vencer essa disputa. O que ganham, para ser sincero, não vi o prêmio, né? Porém, tem uma vitória, vamos assim dizer. E durante todo o percurso, eles são avaliados. Então, os jovens são avaliados no linguajar, na disposição, na rapidez de fazer as coisas, né? Ou seja, na alegria. É feita uma avaliação de tudo aquilo que acontece durante o acampamento. E no final, eles dão uma nota. E todo dia, eles dão uma nota, né? Escreve num quadro a nota daquela equipe daquele dia, resumidamente, né? Os animadores chamados, né? Eles se reúnem e dão ali um voto. Então, praticamente essa dinâmica do campo escola, né, do acampamento. Bem, esse é um pontos positivos, vamos pensar assim. Ponto positivo, eles são um momento de divertimento, de alegria, é um momento de estarem juntos, de se conhecerem, né? Muitos deles são colegas na escola, porém o tempo de escola não sei se é suficiente, né, para poder se conhecer.
Então eles vivem esses dias um pouco vizinhos uns dos outros, né? Podem se divertir. Então esse é um pouco do bom, né? Eles estão aqui no período de férias, poderiam estar em casa sem fazer nada, jogando videogame ou qualquer coisa diversa, mas eles vêm então para viver esse tempo, né? Um padre me dizia que antigamente eles ficavam 2, 3 semanas, né? Agora é só uma semana, fazem uma semana cada turma, é dividido por turmas, né? Então a cada turma faz uma semana, alguns fazem um pouquinho mais de uma semana, porém é basicamente uma semana. Vem no domingo e retorna no sábado. Então é praticamente isso. E esse é um pouco os pontos positivos. Pontos negativos. Ponto negativo é porque para mim não ficou claro o que é que era como se diz, a ideia. Porque de um lado tem o padre, estou aqui com os jovens. Por outro lado, penso que a presença do sacerdote não influencia tanto, né? Porque a dinâmica não é uma dinâmica onde se tem uma espécie de retiro, onde todos os dias tem uma pregação, onde tem momentos mais profundos de oração. Então, para ser um acampamento um pouco, digamos, católico, um encontro católico, eu não chamaria de encontro católico, né? Eu chamaria de um encontro de divertimento onde tem alguns jovens católicos. Eu acho que esse é uma forma de resumir bem. Não é um encontro de espiritualidade, não é um retiro, não é um encontro onde se busca basicamente vamos assim dizer, a conversão, né? Vamos pensar deste modo. Ou seja, não é um encontro voltado à pregação da palavra e uma vivência de espiritualidade, basicamente. Tem, né? Não é que não tem. Tem momentos se reza de manhã. Basicamente se reza de manhã, se reza antes das refeições e tem uma oração no fim do dia. E é basicamente isso, digamos, de oração. Eu, como tenho a devoção, né, de rezar a missa todos os dias, eu rezo a missa todos os dias e aquele que deseja vir participar, vem e participa. Porém, não está na programação a reza da missa, não está na programação a pregação da palavra, né, a meditação do evangelho, do diário, né, não está previsto isto, né, assim, basicamente. Tem o evangelho diário, tem a oração diária, porém, permanece em 15 minutos, vamos assim dizer, tudo isso, né? É uma oração rápida, não é uma oração que demanda um pouco mais de tempo de pregação, de aprofundamento da palavra, não. Então esse para mim é um negativo que eu não compreendi muito bem a dinâmica, né? É um pouco diverso a maneira de fazer. Penso que se fosse nós priorizaríamos, eu particularmente, se fosse organizar, eu priorizaria basicamente a pregação, né? Faria diferente, porque senão fica parecendo que é um acampamento, vamos assim dizer, comum, né? Para não usar outra expressão mais pejorativa, mas um acampamento comum, onde tem pessoas que são religiosas e em algum momento do dia eles rezam, né? Basicamente é como se fosse isso. Há um detalhe, as atividades, elas falam da palavra, né? Não é que não falam da palavra, elas têm um cunho moral, vamos assim dizer, baseados na palavra. Mas repito, o ponto principal não é a palavra, não é a pregação, a reflexão da palavra, exatamente, né? Mas sim é como se nós estivéssemos num acampamento onde se ensinasse ser uma boa pessoa, né? Porém, não é um encontro de oração, de religioso. Pronto, acho que assim resume bem tudo isso, né? Não é que é mal, não é o meu julgamento aqui, não é que é mal. Ah, isso é ruim. Não é nesse sentido. É bom, porém, não é. Eu, particularmente, se fosse organizar, penso que não organizaria deste modo. Eu deixaria uma parte, sim, para que tivesse as atividades, jogos,
né? Uma espécie de gincana, né? Que é promovida, momentos de descontração, de divertimento, porém não seria o principal na minha cabeça, né? Porque, de certo modo, não faz sentido o padre estar junto, né? Porque você passa uma semana inteira longe da paróquia e, no final, o padre, bem, o que fez, na verdade, né? Esteve com jovens, bem, é bom, é uma coisa boa, não é que seja ruim, né? Acho que é importante dizer isso. Não é que eu estou dizendo que isso é ruim, né? Pelo contrário, é bom. Porém, eu acho que para ter a disponibilidade de um sacerdote, em que tantas paróquias necessitam de sacerdotes para diversas coisas no nosso Brasil, para a gente levar aí essa dinâmica para nossas paróquias, eu penso que não seria legal, acho que não sei se seria possível um padre se ausentar da sua paróquia uma semana para estar com um grupo de jovens e de forma que ele não fosse requisitado, né? Não sei se me façam entender nesse sentido, né? Hoje é uma quinta-feira, é uma sexta-feira, na verdade, e da programação, hoje será o dia que nós teremos um momento de oração um pouco mais intenso, porque nós teremos um momento de deserto, né, de meditação. Eles passaram o dia, uma parte da manhã, agora a manhã inteira praticamente, né, na verdade, em silêncio, em oração pessoal. Recebe um manual com perguntas, com direcionamento, e vem um outro padre para que nós possamos atender confissões daqueles que desejam se confessar, e depois a Santa Missa de encerramento no final do dia, né? Então hoje, digamos, seria o dia oracional por excelência, né? O dia que terá mais momentos de oração será hoje. Então, ou seja, de todos esses dias, hoje será um dia que terá um pouquinho mais de contato com a palavra, com a espiritualidade. Então, basicamente é esta a dinâmica desses acampamentos, né? Hoje encerro também aqui, depois da missa eu vou embora. Eles continuam até amanhã, é um sábado, né? Amanhã, sábado à tarde, eles retornam. Porém, eu vou já hoje, né? Porque temos compromisso já amanhã no sábado, na paróquia. E é isso. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Obrigado por ter assistido este vídeo. Ficou um pouco longo, porém, penso que foi interessante para resumir toda a dinâmica desse acampamento, desse campo-escola, né, aqui na Itália. De fato, posso dizer também, não disse antes, mas eu devo dizer agora, uma experiência única, né? Muito boa, né? Gostei muito com esses ressalvos, né, que fiz, porém é algo que eu levaria para nossas paróquias, né? Quando retornar ao Brasil, se for possível, espero fazer, né, na paróquia, alguma coisa parecida, porém, como eu disse, com um pouco mais de intenção, né, religiosa nesse sentido. E é isso. Deus abençoe você que acompanhou esse vídeo. Na verdade, esses 2 vídeos que postei, né, desses dias. Deus abençoe você, abençoe sua família e que o Senhor esteja sempre em seu coração, a sua vida.